Androginia. É o homem que passa a ter uma aparência menos masculina, ou a mulher que passa a ter uma aparência menos marcadamente feminina. Então, é a busca do andrógeno, né? André Guidé, que é um estudioso, diz, né, que nós somos, a nossa sociedade é feita de adolescentes retardatários em busca da androginia, né? E que nós buscaríamos exigir do parceiro, como uma obrigação politicamente correta, revelar a mecânica do seu próprio desejo. E que isso nos levaria a ser andrógeno, porque a gente procura essa indistinção das características sexuais marcadas do masculino e do feminino. A androginia nada mais é do que um masculino sem características marcadamente masculinas e um feminino sem características marcadamente femininas. Daí o nome, na etimologia, claro, andro e gino, tanto homem e mulher, numa pessoa só. Se usava muito androginia, hoje não se usa, por causa do politicamente correto, do woke, para definir geralmente era homossexual, não necessariamente, mas grande parte eram homossexuais, que tinha assim, um comportamento que chamava efeminado. Aí dizia que ele procurava um visual andrógeno, uma postura andrógena, um comportamento andrógeno. A androginia não é a ausência de características marcadamente masculinas ou femininas, mas a combinação, então, no mesmo indivíduo, homem ou mulher, de características masculinas e femininas. Entre essas características, aquele estereótipo também de gênero, de que o homem gosta de mulher e a mulher gosta de homem, ou seja, a orientação sexual como nós distinguimos hoje. Então, há uma confusão entre a androginia, a homossexualidade, a bissexualidade, mas a androginia tem a ver com a aparência, e essa aparência, aspectos físicos e também culturais. Então, diferentes culturas vão ter diferentes noções de androginia, mas sim, em parte não se espera que a mulher tenha barba, por exemplo, né? Mas, por exemplo, se ela tiver os ombros mais largos, ajuda, isso vai marcar uma certa androginia, um elemento masculino que se sobrepõe de maneira relativamente harmônica aos caracteres também femininos, né? Da mesma maneira, um homem que for mais delicado, né, tu disse afeminado, sim, ele vai ter então características associadas ao caráter masculino, que vão deixar claro, é um homem, mas ao mesmo tempo tem alguns traços femininos, alguns elementos de comportamento ou até físicos que lembram o aspecto feminino. Então, a androginia é essa sobreposição de características dos dois sexos. Eu até queria fazer uma distinção aqui. Por exemplo, vamos pegar o caso de uma pessoa que até eu admiro, uma pessoa que é bastante admirada, porque nunca, inclusive ele recusa-se que se politize o comportamento dele. Eu acho que essa politização que foi incentivada pela extrema esquerda de opções e comportamentos sexuais ou mesmo de androginia é uma coisa extremamente nefasta para as pessoas que não se encaixam naquele padrão homem masculino com características marcadamente masculinas, a mulher feminina com características marcadamente femininas. Que você colocou bem, não é a ausência completa, mas sim uma combinação de elementos, né? Bem, eu pego, por exemplo, em Mato Grosso. Em Mato Grosso é um cara que é bastante admirado, justamente por ele ter esse discurso, né? Ele disse, não, eu não quero que isso seja utilizado politicamente, né? Nem para um lado nem para o outro. Não quero ser um instrumento, não quero ser uma bucha de canhão nessa guerra ideológica. Sempre teve aquela questão do trajeto, da dança, até do se vestir, aquela coisa toda. Os figurinos muito criativos, já foi em show de Mato Grosso, ele tem vários figurinos, é um espetáculo, é uma coisa interessantíssima. Além de um bom cantor, ele tem uma expressão teatral, de dança muito boa. Um grande artista, né? Mas ele, se você pegar assim, uma foto dele, ele tem aquele rosto marcadamente masculino. E tem algumas características marcadamente. Então, eu não seria um andrógeno, né? Não é isso o andrógeno. O andrógeno pode ser aquele cara que é heterossexual, normal, casado, aquela coisa toda, mas que quando você olha para ele, para a foto dele, ele tem o rosto dele, o queixo não é tão duro, o ombro não é tão largo, a proporção do corpo não é tão marcadamente masculina. O mesmo ocorre com a mulher, né? A mulher que
Não é uma questão de ser lésbica, não ser lésbica, tem nada a ver com a opção ou coisa parecida, com sentimento de gênero, com identidade de gênero, nada disso. É uma mulher que não vai ter uma característica tão marcadamente feminina, que, como você disse, um ombro mais largo, vai ter de repente um queixo mais duro, essas questões, vai ter uma menor proporção cintura-quadril, isso é um problema sempre para as mulheres, ou então seio muito pequeno, extremo, não falando de seio pequeno é normal, é feminino, não tem problema nenhum, mas aquela quase ausência, né, que existe em alguns e tal. E principalmente a falta da proporção cintura-quadril, que realmente aí caracteriza, fica mais próximo de um visual masculino, de umas curvas masculinas. Mas basicamente é isso, não vejo problema, claro, tem muitas pessoas que lidam muito bem com isso, sem problema nenhum, né? Não vejo uma discriminação também por causa disso, não vejo nenhum problema na androginia natural. Claro, agora existe a androginia forçada, que é outra coisa, uma androginia ligada à identidade de gênero, aí a gente já discutiu isso aqui na transfobia, ligada ao trans, a própria hermafrodita também tem esse problema de como lidar com a androginia no hermafrodita, são outras questões, né? A androginia em si, no conceito clássico, é realmente a questão das aparências não marcadamente masculinas ou não marcadamente femininas, ou não completo, ou, como você bem colocou, uma mistura de elementos do marcadamente masculino e do marcadamente feminino. O Ney Matogrosso, ele me parece muito masculino em termos visuais, né? Mas ele tem a voz feminina. Então a voz dele de canto, não é a voz dele falada, a voz dele cantar, ela é muito feminina. Eu ouvindo quando era criança, não sabia se era homem ou se era mulher, né? Eu pensava que era uma mulher. Bastante tempo depois é que eu fiquei sabendo que aquele cara do Secos e Molhados também cantava algumas músicas que eram, por exemplo, o tema de abertura de novela, né? E eu não sabia que era ele que cantava, para mim era uma mulher que cantava. E ele fisicamente ele é muito peludo, né? E ele sempre explorou esse lado de corpo de homem, a identidade dele é de homem, homossexual, a orientação sexual dele é homossexual, mas a identidade de gênero dele é de homem gay, né? Mas de homem, né? Eu sempre brinco, para ser gay tem que ser homem, né? E no caso, um caso mais andrógeno, acho, da cultura pop, é o recentemente, há poucos anos, falecido, eu tinha pensado o nome, agora esqueci, David Bowie, né? O David Bowie era considerado muito, muito andrógeno, né? E aí tem alguns filmes em que ele explora isso, inclusive, né? E nos shows, e no próprio visual dele de cantor de música pop, né? Ele explorava essa relativa androginia. E é um fenômeno cultural que se explica, por exemplo, a gente associaria hoje alguém com um pó de arroz no rosto com uma coisa feminina ou afeminada, né? Mas não era essa noção nos três reinados lá dos três Luís XIV, XV e XVI, né? E isso invadiu a Europa toda, peruca, roupas, tipo vestidos elaborados para homens, vamos dizer assim. Isso não era considerado andrógeno naquela época. O que era considerado andrógeno eram as crianças. Então, as crianças eram consideradas como indiferenciado. Menino usava a mesma roupa, vestido, etc. Não tinha problema, né? A diferenciação sexual ela era marcada pela cultura ali realmente pela proximidade com a puberdade. Não necessariamente ia esperar até a puberdade, né? Mas não se iria fazer essa distinção de roupas para menino ou para menina. Então as crianças eram anjinhos, digamos assim, andrógenos. A diferenciação sexual seria uma coisa posterior. Isso está envolvido também no problema grave de muitos pedófilos, né? O pedófilo não é o cara que quer a menina de 14 anos, que já parece uma mulher, né? Não, pedófilo é o cara que quer uma menina ou um menino pré-púbere, que ainda não tem as características de diferenciação sexual. Então, nesse sentido, de fato, a criança, ela é, de modo geral, andrógena. A cultura pode colocar elementos que reforcem essa diferenciação. Então, o menino vai jogar futebol e a menina vai fazer balé. Ok, mas aqui é um elemento cultural sobre um corpo profundamente andrógeno. O que eu queria separar, deixar mais claro ainda, separar o que é a androginia
do que a apropriação política desse fenômeno da identidade de gênero, que é a ideologia de gênero, né? Androginia não tem nada a ver com ideologia de gênero. E não era politizado. Hoje a gente já fala em androginia, já politiza a expressão, né? Isso não era politizado até 20, 30 anos atrás. Em nenhuma sociedade politizava e sempre foi tranquilamente aceito, não teve problema nenhum com a androginia, porque é natural. Evidentemente que se você tem um perfil marcadamente masculino, ele vai variar. E alguns terão um perfil mais com cara de homem, outros terão menos. Né? Mas isso vai variar dentro, e não tanto faz que seja homossexual ou heterossexual ou homossexual. Né? E a mesma coisa nas mulheres, tanto faz que seja lésbica ou não, ou seja bissexual, elas vão variar o corpo. Isso é androginia. Androginia é quando as características se aproximam, ou se misturam, se mesclam. Tá? Só isso, não tem problema nenhum. Claro, você definiu muito bem, criança por causa, não existe uma diferenciação sexual muito clara no corpo, nas expressões, então isso é natural que ela tenha um visual mais andrógeno, se você pensar em termos de... Teve um movimento aí, o movimento emo, também que buscava, né, uma postura emo que buscava um pouco o andrógeno, tinha uma certa busca do andrógeno como um elemento dessa cultura. É uma busca meio mas aí já não artificial. É como você disse lá, que nem já usando elementos artificiais para buscar essa androginia. Então, a androginia é um fenômeno natural. É andrógeno porque apresenta naturalmente aquelas características. O trans é outra coisa, não tem nada a ver. Quer dizer, buscar por artifícios, não é? Quando eu digo artificial, não é nada. Por artifícios, por vontade, por desejo e tal, buscar uma identidade de gênero diferente daquela que era marcada anteriormente. Eu só discordo que a androginia seja um fenômeno natural, porque como envolve elementos de identidade de gênero, que podem variar de cultura para cultura, há um elemento aqui forte, sei lá, 20%, de um elemento cultural. E um rosto pode ser andrógeno, né? Então, por exemplo, o fato de que eu não estou usando barba, né, é um problema para algumas pessoas que dizem não. Teve um líder lá, acho que até da religião muçulmana, que disse, não, é ruim os homens não usarem barba porque aí eles me provocam desejos pecaminosos. Isso é um cara doente, né? Pô, não é possível isso, né? Com todo respeito. Entende que tu está numa cultura em que a homossexualidade é uma doença grave. Sim, né? sim, claro. Pode envolver a castração para tu fazer a transição obrigatória. Você lembrar, Aí vem uns caras feios, bobos e malvados, ou o contrário, bonitos e malvados de barba bem feita, né, e talvez de cabelo comprido, que provocam sentimentos problemáticos no cidadão. E aí reclama. Foi bom você relembrar isso, porque né, a chamada ideologia de gênero, ela tem por objetivo destruir a cultura ocidental, e a cultura ocidental é a que melhor aceita isso, é a que melhor aceita, que melhor dá espaço à chamada identidade de gênero. Então, a ideologia de gênero, ela trabalha para destruir a cultura que recebe bem a identidade de gênero. Isso é interessante, esse paradoxo. Você colocou da barba. Eu acho que a barba não... Eu sempre faço a barba, porque a barba me incomoda, não gosto de barba. Não gosto de andar de barba, costumo de gostar. E nem por isso eu deixo de ter um rosto, por exemplo, marcadamente masculino. Você pode até discordar. Não faz essa cara aí. Mas até onde eu sei de virar no espelho e me identificar, meu rosto tem características marcadamente masculinas, né? O rosto, pelo menos. Não vou entrar em detalhes quanto ao restante do corpo. Mas, enfim, e também não teria problema nenhum, né? Se fosse andrógeno, não é questão. O importante é como você se sente, como é que você trabalha o seu corpo, como é que você se sente bem com o seu corpo ou não. Eu acho que não é nenhuma pessoa que tenha características não tão marcadas deve ter problema com o seu corpo por causa disso. A criança, então, ela é relativamente indiferenciada e andrógena nesse sentido de pouco diferenciada. A partir da puberdade, há uma diferenciação do tipo, crescem pelos, que a gente raspa, né? Nas mulheres também crescem pelos, que elas raspam, né? E isso cria um retorno a essa indiferenciação relativa. A gente tem um pouco de nojinho hoje em dia de pelos pubianos.
inicialmente os pelos pubianos das mulheres, e mais recentemente as mulheres começam a ter nojinho do pelo do peito, do pelo dos genitais masculinos também. É um fenômeno muito engraçado. Da cultura, essas variações sempre ocorrem. E também na idade avançada, a gente vai também se indiferenciando. Então, a cintura da mulher fica mais reta, né? Isso é uma marca problemática até, porque hoje em dia as pessoas querem ter uma sexualidade bem divertida até morrer, se possível, né? E morrer tarde, não morrer tentando, né? E a ideia é de que também os homens, né, ficam cada vez menos com as características marcadas masculinas, e tem até uma página do Facebook que é roqueiros que parecem senhoras idosas, e que aí pega várias fotografias de roqueiros que aí, geralmente, quando estavam no auge, ali na década de 70, usavam cabelos compridos e tal, né? E alguns deles envelhecem muito mal, e aí essa chamada, roqueiros que parecem senhoras idosas. Eu acho que quando tu publicar, eu vou colocar nos comentários lá essa página do Facebook. É muito curioso, sugiro dar uma olhada. Vamos para o resumo? Androginia é a pouca diferenciação ou a superposição de características tanto masculinas como femininas. Então, no sentido da indiferenciação, se pode dizer que a criança é intrinsecamente andrógena, porque ela não tem marcados pela puberdade ainda as diferenciações do chamado dimorfismo sexual da nossa espécie. Então, o tamanho é mais ou menos o mesmo, ombros, cinturas, quadril, é tudo meio parecido, né? Os genitais, assim, como é que é? É menino ou menina? É menina, né? Não, é menino. Errei por um tantinho, assim. Então, é uma pequena diferença que não até recentemente, sei lá, período vitoriano até, não se davam roupas diferentes para meninas ou meninos, até na monarquia, né? Então, o menino usava saias até os 6 anos, em uma forma, era até uma maneira de evitar o problema das fraldas, né? Toda uma complicação. Então, menino e menina vai usar saia, não tem problema. Com a idade avançada também se perde um pouco essa diferenciação, então tem uma página do Facebook que é roqueiros que parecem senhoras idosas. O cara usava cabelo comprido, era o gostosão nos anos 70, e ele envelhece e fica uma coisa estranha, não envelheceu bem, parece uma senhora idosa, né? E a androginia assim, mais interessante talvez seja a que ocorre quando essa diferenciação ela é bem marcada. Então, após a puberdade, durante a idade adulta, há pessoas que mantêm características tanto masculinas quanto femininas, e às vezes exploram isso. Um exemplo da cultura popular é o David Bowie, né, que morreu acho que há uns 5 anos, né, mas era muito... ele inclusive explorava isso na carreira dele de roqueiro, que não ficou parecendo uma senhora idosa. Ele usava essa ideia da androginia, de uma superposição de características em parte masculinas, como, sei lá, o queixo, né, e em parte femininas, com a pele muito lisa, né. Só deixar claro que androginia não tem a ver com identidade de gênero, muito menos com ideologia de gênero. Não há por que politizar a androginia. Androginia é basicamente um fenômeno natural. Um homem vai ter de um degradê, de uma característica corporal marcadamente masculina até um corpo não tão marcado masculino, com alguns elementos femininos, e a mulher também vai ter uma característica bem marcadamente feminina ou alguns elementos do corpo dela que não vão ser tão marcadamente femininos ou vão ter características identificadas com a masculinidade em termos de aparência e tal do corpo, das formas do corpo. Existe uma androginia cultural que é, por exemplo, nós dois fazemos a barba, né? E também essa diferenciação sexual da puberdade, ela é muitas vezes suprimida com a depilação, um fenômeno bastante recente, né? Até se cobra que os homens façam a depilação do peito, por exemplo, e as mulheres têm a famosa depilação brasileira, né?